aqui para começar a gravação, para a gente começar a aula. Então, só colocar ali no chat se aceitam a gravação para ficar registrado. Beleza. Então, hoje a gente vai iniciar um conteúdo novo, né? Lembrando que amanhã tem avaliação, já está agendada a postagem do PDF da avaliação no Google Classroom amanhã de manhã, ok? Então, a partir das 9 vocês têm disponível a atividade no mesmo lugar que ela aparecer lá, é onde vocês vão devolver essa atividade para mim, postar a resolução, tá? Qualquer dúvida de interpretação das questões, aí vocês podem me mandar mensagem, mandem no privado ao invés de no grupo, tá? Que daí eu dou esse atendimento específico para as dúvidas que surgirem. É claro que as dúvidas são mais voltadas para a questão de interpretação da questão, compreender o que está pedindo do que do conteúdo em si, né? Já que é como se fosse uma prova, só que, claro, vocês conseguem consultar e tudo mais. Então, começando a parte de sistemas ácido base, aqui a gente vai ver que a gente tem uma abordagem relativamente diferente do que a gente vê no ensino médio, ok? Então, acho que esse é um dos conteúdos aí que diverge bastante do que é visto. Então, a gente tem 3 teorias básicas para ácidos e bases. A de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. Não sei se vocês já ouviram falar de alguma dessas 3. Qual delas que vocês já ouviram falar? Todas? Então, vamos tentar ver aí cada uma delas, né? Então, qual que é o sentido da gente ter 3 teorias, né? Claro que a gente sempre parte de uma teoria para outra com base nas limitações. Nas limitações das teorias, é assim que a gente avança, e nos objetivos, ok? Então, o que eu pretendo explicar com um determinado conceito? Bom, se eu consigo explicar determinado conceito, determinado comportamento com base na teoria de Arrhenius, que é a mais simples, por que eu vou usar a de Lewis, que é a mais complexa? Não faz sentido. Mas em outras situações, a de Arrhenius não vai ser o suficiente. Então, a de Arrhenius, ela funciona muito bem para sistemas aquosos, por exemplo. É onde ela se aplica. Então, não faz sentido eu usar uma teoria complexa como a de Lewis se eu posso usar a de Arrhenius para explicar o pH do sangue, por exemplo, né? Então, cada teoria ela vai ter a sua utilidade e a sua aplicação. Então, é importante a gente conhecer cada uma delas para saber qual que a gente vai precisar aplicar em determinado momento. Mas o foco da disciplina de inorgânica é trabalhar com as de Lewis. A gente vai ver todas elas, mas o nosso foco principal é trabalhar com o conceito, com a teoria ácido-base de Lewis. Então, a de Arrhenius é a mais simples de todas, a gente já vai ver detalhadamente cada uma delas. Bronsted-Lowry é a intermediária, então ela pega todas as bases e ácidos de Arrhenius, são também ácidos e bases de Bronsted-Lowry. E essa aqui, de Lewis, é a mais complexa e a mais completa. Se a gente fosse representar tudo isso como um conjunto matemático, a gente poderia dizer que a gente tem Arrhenius. Arrhenius está contida dentro do conjunto que tem Bronsted-Lowrys, que está contido dentro do conjunto global, que é o de Lewis, ok? Então, se é de Arrhenius, é de Bronsted-Lowry, é a base segundo a teoria de Lewis. Isso ficou claro para vocês? A gente vai olhar cada uma individualmente. Mas Lewis pega todos, ok?
Então, se é base por Arrhenius, vai ser base por Bronsted-Lowry, vai ser base por Lewis. Se for de Lewis, pode ser que pela teoria de Arrhenius nem seria considerado ácido ou base. Agora, partindo para as teorias em si. Então, a teoria de Arrhenius. Primeiro que a gente começa aquilo que eu falei. Ela se aplica para meio aquoso. Ela não explica o comportamento de nada e de ninguém em outro meio a não ser o meio aquoso. Então, um ácido, toda substância que em meio aquoso produz íons H+. Então, se eu representar essa reação aqui para vocês, ela não me diz absolutamente nada segundo a teoria de ácido e base de Arrhenius. Para eu falar dessa teoria, eu tenho que ou representar aquoso aqui embaixo, ou outra opção é aqui representar uma molécula de água nesse espaço. Então, tem que estar identificado que essa reação está acontecendo em meio aquoso. Então, um exemplo de ácido, segundo a teoria de Arrhenius, é o HCl em meio aquoso. Ele, em meio aquoso, se dissocia em H+, que são os íons H+, e Cl-. Agora, se vocês já ouviram falar dessa teoria, eu quero saber se é realmente a espécie H+ que a gente encontra em solução, no meio aquoso. É realmente o hidrogênio positivo? Alguém lembra disso? A Valesca respondeu, não, é o H3O+. Então, na verdade, o que eu tenho é a água reagindo com o HCl e esse H+, ele se liga na molécula de água, formando o H3O+. Então, essa é a espécie real formada, ok? A gente coloca como H+ para simplificar. Isso aqui é formado a partir de H+ mais água. Então, essa espécie não existe. Simplesmente vocês nunca vão encontrar a espécie H+. Ela não seria estável para permanecer dessa maneira. Tu pensa que é como se a gente tivesse um próton solto em solução. Isso não vai acontecer. Então, automaticamente, ela vai se ligar com a primeira espécie que tiver elétron disponível no meio. E a gente já vai ver isso, que é segundo a teoria de Lewis. Agora, a base. Toda substância que em meio aquoso, novamente, meio aquoso, produz íons OH-, íons hidróxido, ok? Exemplo, NaOH, novamente, tenho que colocar aqui que é em meio aquoso, formando Na+, mais OH-, tudo isso aquoso. Ok? Então, tenho meio aquoso e tenho a espécie OH- sendo formadas. Então, isso aqui é uma base, segundo essa teoria. HCl, um ácido. Teoria de Arrhenius. Familiarizados com ela? Então, tá. Isso é mais uma recapitulação para a gente pensar conceitos que já são vistos lá no ensino médio. Teoria de Bronsted-Lowry é a teoria protônica. Então, a gente considera que agora o ácido, ao invés de ser aquela espécie que forma H+, ele reescreve de uma outra maneira. É um doador de prótons. Muda muita coisa em relação à teoria de Arrhenius? Qual é a diferença que vocês veem de cá para a teoria de Arrhenius?
ele é doador de próton. Isso não quer dizer que eu vou ter a formação da espécie em solução livre, não quer dizer isso, tá? E outra, não precisa ser em meio aquoso. Então, não necessariamente eu tenho um meio aquoso, ok? Vai ter os pares conjugados de base e ácido, de fato. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Aqui eu vou pôr um exemplo de uma que ela se aplica também para diarrênios, porque eu estou colocando uma reação do HF com a água. Mas é mais para ver a ideia da doação de próton. Aqui eu vou representar como H3O+, ok? Não estou colocando como H+, em solução, como é a diarrênios. Mais F-. Então, no caso, essa espécie aqui doou um próton para a água. Então, doadora de H+. Quando eu falo nesse próton aqui, eu estou me referindo à espécie H+. Ele doa H+, para a água, que recebe esse próton, e aí eu tenho a situação de pares conjugados de ácido e base que a Valesca falou. Então, nesse caso aqui, o HF, que é ácido, ele perde o H+, e ele forma o quê? Ele doa H+, e forma o quê? Quando o HF perde o H+, qual é a espécie lá nos produtos que ele forma? Dessas ali que estão representadas. F-, aqui, né? E a água, ela recebe e forma essa aqui. Então, eu nem ia falar da questão da base do ácido conjugado, vou falar ali porque a Valesca citou, tá? Então, esse aqui é o meu ácido, certo? E essa aqui a gente diz que é a base conjugada. Já vai ficar mais claro quando eu der o exemplo de base. A reação de base. Se o ácido é o doador de prótons, a base é o contrário disso, é quem recebe prótons. Na reação que eu estou apresentando aqui em cima, quem que é a minha base, então? Porque se eu estou doando, alguém está recebendo. Quem que é a base? Dos reagentes. A água é a água que está recebendo, entendeu? Ela vai formar o H3O+, depois que ela receber. Então, essa aqui é a base. E a gente diz que esse aqui é o ácido conjugado. Vou explicar a ideia do porquê que a gente fala que é ácido conjugado e base conjugada. Vou representar essa reação que a gente está vendo ao contrário, tá? Agora, os produtos serão reagentes. E os reagentes serão produtos. Nessa reação que eu estou apresentando agora aqui em cima, quem é que está doando o próton? O F- ou o H3O+? O H3O+, o F- nem tem próton para doar, né? Então, quem está doando é o H3O+. Portanto, ele é o ácido. Ok? Por isso que aqui a gente diz que ele é o ácido conjugado. Porque ele foi resultado de... Ele é produzido a partir de uma base. Então, se a reação fosse contrária, ele atuaria como ácido. E a gente chama, então, de ácido conjugado. O flúor, F-, o fluoreto, é quem vai receber esse próton. Então, ele é o aceptor de próton. Por isso que a gente diz que nessa situação ele é a base. E por isso que aqui ele recebe o nome de base conjugada. Porque se ele sofresse a reação, ele seria a base, tá? Então, um ácido sempre tem uma base conjugada
e uma base sempre tem um ácido conjugado, segundo a teoria de Bronsted-Lawrence. Ficou claro? Ok, então dentro de uma mesma reação eu já consigo apresentar tanto um ácido quanto a base. Se a gente retomar aqui na teoria de Arrhenius, a água aqui não está atuando nem como ácido nem como base, ela é apenas o meio. Aqui, se eu tenho a água no meio da reação, ela vai ter que atuar ou como ácido ou como base, ok? Próxima teoria. Teoria de Lewis, teoria eletrônica. Nessa teoria, o ácido é toda espécie capaz de receber um par de elétrons. Então, é uma espécie deficiente de elétrons. Ela recebe par de elétrons, ok? Então, focar nisso. Segundo a teoria de Lewis, quem recebe um par de elétrons é a espécie ácida. E a base é a espécie capaz de doar par de elétrons. Então, tem que ter um parzinho de elétrons disponível para ser doado. Eu estou colocando aqui um exemplo de reação. BF3 reagindo com NH3, ok? Então, BF3, só para a gente relembrar a estrutura, F, F, F. Nitrogênio ligado a 3 hidrogênios, amônia. Quem é dessas duas espécies que recebe par de elétrons, que é deficiente de elétrons? BF3. Porque, ó, o boro tem quantos elétrons no boro? 3 pares, né? 6 elétrons. Então, ele não atingiu o octeto, ok? Ele tem menos que 8 elétrons, ele está com um octeto incompleto. Então, ele está deficiente de elétrons, ele recebe um par de elétrons. Que par? O parzinho isolado do nitrogênio. Então, essa aqui é a base, capaz de doar par de elétrons. E esse aqui é o ácido, que é deficiente de elétrons. O ácido reage com a base, e aqui a gente diz que eles formam um complexo. É um composto só com os dois unidos. BF3 ligado com NH3. Tranquilo? Vocês conseguem ver como é que essa reação ela pode ser explicada com base na teoria de Lewis? O HF, segundo a teoria de Bronsted-Lowry, era o que mesmo? Ácido ou base? Ácido, né? Que doa próton. Ácido. A água era a base. Vocês conseguem imaginar pela teoria de Lewis explicando o HF como ácido e a água como base? Vamos começar pela água. Molécula de água. Aqui está ela. Parzinhos de elétrons. Pode doar par de elétrons? Ó, o NH3 tinha par isolado e ele podia doar. A água pode? Tem par isolado?
Sim, se uma espécie tem par de elétrons isolado num átomo, ele pode doar par de elétrons. Então, pode atuar como base. Tem um parzinho de elétrons aqui. E agora a molécula de flúor. Vocês conseguem ver ela como deficiente de elétrons? De alguma maneira? Assim fica difícil, né? Mas eu vou desenhar ela com uma nuvem eletrônica ao redor. Agora, vocês conseguem ver alguma parte nela deficiente de elétrons, representada dessa maneira? Justamente, a região do H+, ela tem uma densidade de carga positiva, porque o flúor está puxando muitos elétrons para próximo de si. Então, eu consigo ter o parzinho de elétrons do oxigênio atacando esse hidrogênio. E aí, o parzinho de elétrons que era da ligação passa a ser do flúor. Por isso que o flúor fica com a carga negativa aqui, ok? E por isso que o H3O+ fica com essa carga positiva, porque na verdade ele rouba o hidrogênio sem elétron nenhum. Um hidrogênio com uma carga positiva, ok? Então, se eu tiver uma região dentro daquela molécula que tem uma densidade de carga positiva deficiente de elétrons, eu posso caracterizar ela como um ácido. Ela está propensa para sofrer um ataque por pares de elétrons, ok? Então, por isso que ela é tão ampla, essa teoria. Porque é muito fácil a gente encontrar elétrons disponíveis para serem doados ou um espaço que tenha uma densidade de carga ou até mesmo uma deficiência efetiva de elétrons, como é o caso aqui do BF3, que tem o octeto incompleto, para receber esses pares de elétrons. Ok? Porque o flúor é muito eletronegativo, certo? Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Esse parzinho da ligação do HF, deixa eu representar ele aqui. Na verdade, o parzinho que está aqui está muito próximo do flúor, né? Aqui a gente tem esses elétrons muito próximos do flúor. E aí esse hidrogênio fica deficiente de elétrons por causa disso, porque os elétrons estão tendendo para perto do flúor. E aí aqui eu fico com uma densidade de carga positiva. Ficou mais claro, Fernanda? É por causa da eletronegatividade mesmo. Então, beleza. Então, seguindo aqui, eu tenho algumas reações apresentadas aqui à esquerda e depois eu tenho algumas espécies para a gente analisar. Eu quero que vocês me identifiquem se a espécie que a gente está trabalhando é ácido ou base e segundo qual teoria, ok? Então, qual é a teoria mais simples que pode explicar essa situação? Na primeira reação, qual é a teoria ácido-base mais simples que ajudaria a gente a identificar a espécie como ácido ou base? Arrhenius, Bronsted-Lewis ou Lewis? A de Arrhenius, né? A de Arrhenius. Só para a gente fazer um resuminho. Em meio aquoso, o ácido libera H+, a base libera OH-, ok? Essa é a de Arrhenius. Bronsted-Lowry não necessariamente é meio aquoso, mas a espécie ácida, ela doa H+,
E a base é um aceptor, recebe. E por último, a de Lewis, onde o ácido recebe elétron e a base doa elétron. Tranquilo? Resuminho? Então, agora aqui a gente já viu. É em meio aquoso, ok? Libera OH- em solução. Se a gente pegar as teorias, a Arrhenius já explica o comportamento. Então, essa aqui é segundo Arrhenius. E agora, é ácido ou base? Libera OH-, né? Então, a gente vê que forma OH-. Portanto, base. Quem colocou ácido ali, por que que é base? Sim ou não? Isso, porque libera OH-. Então, se libera H+, é ácido. Se libera OH-, base. Então, aqui, como está liberando OH- como produto, base. Na segunda, estamos trabalhando em meio aquoso? Não fala nada sobre meio aquoso, não mostra nada sobre formação de H+, não fala nada sobre formação de OH-, então a gente está trabalhando com que teoria? A de Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry. Se eu estou envolvendo transferência de próton, a de Bronsted-Lowry já é o suficiente para explicar. A de Lewis explicaria, com certeza. Mas a de Bronsted-Lowry já é suficiente, ok? Então, aqui a gente pode usar Bronsted-Lowry para explicar. Agora, a gente tem duas espécies, então, uma tem que ser ácido e uma tem que ser base. Olhando isso aqui, ó, a gente observa que tem um NH4 aqui, que na verdade é o NH4+, que é a espécie que recebeu o próton. E a gente tem o Cl-, que é a espécie que perdeu o próton. Então, analisando isso, o NH3, para formar o NH4+, recebe ou doa próton? Sendo que o próton é o H+, né? Se ele doasse um próton, se ele doasse um H+, como é que ficaria? NH3 dando embora um hidrogênio. NH2. Mas nesse caso não, estou passando de NH3 para NH4. Então, para ir de NH3 para NH4, ele precisa receber um próton, certo? Então, ele é o ácido ou ele é a base? Ele é a base que é a aceptora de prótons. E aí a gente observa, o HCl, ele perde esse próton e forma o Cl- que a gente tem aqui, ok? Então, esse aqui é o meu ácido. Agora, vamos para a terceira. Qual teoria que eu preciso usar para explicar comportamento ácido e base nessa situação aqui?
tenho hidrogênio para poder falar através de doação ou recepção de prótons? Então, quando eu não tenho hidrogênio, com certeza eu vou ter que usar a teoria de Lewis, que é a única das teorias que não prevê necessariamente a presença de H+ no meio, ok? Se eu for para diarrênios, ou vai ser H+ ou H-, que não tem nessa terceira. Se eu for para de Bronsted-Lowry, eu tenho que ter transferência de prótons. Também não tenho hidrogênio nessa ali. Consequentemente, só através da teoria de Lewis, ok? Então, uma coisa é fácil de identificar quando é de Lewis. Se não tiver hidrogênio na reação, não vai ser de outra coisa a não ser de Lewis, ok? A não ser que seja outro tipo de reação que não uma reação ácido-base. Que a gente tem outras, assim, de oxirredução, né? Então, não é só a reação ácido-base que a gente tem. Tem as de complexação. Então, agora a gente tem que partir para a ideia de quem recebe elétrons e quem que doa elétrons, ok? Aqui a gente tem o potássio, que é positivo, o cloro, que é negativo. A platina, que tem carga positiva também, e os cloros com carga negativa. Se a gente analisar essa reação, o que ela diz para a gente? Que os cloros do cloreto de potássio, aqui, esses cloros, vão se ligar com essa espécie aqui, ok? Isso está claro para todo mundo? Que aqui eu tenho a representação. A platina, ela passa a se ligar com 6 cloros. Aqui ela só estava com 2. Platina, carga positiva, recebe ou doa elétrons? Recebe. O cloro, vamos só lembrar aqui como é a estrutura do cloro menos. Estrutura de Lewis. 8 elétrons ao redor, ok? Vocês acham que essa espécie teria como atuar como ácido? Recebendo par de elétrons? Teria essa tendência? Não, ele já está com bastante elétrons, já tem carga negativa. A tendência dessa espécie é doar par de elétrons. Então, ela atua como base, ok? Então, como a gente vê que esse cloro sai daqui e se liga lá, isso aqui é a minha base. Consequentemente, quem está recebendo esses elétrons e é deficiente é o meu ácido, ok? A gente já vai ver, segundo a teoria de Lewis, quem são as espécies que a gente acaba considerando como ácido? Quem são as espécies que serão deficientes de elétrons? A base é mais fácil. Tem parzinho de elétrons para doar, pode de alguma maneira atuar como base. Aí só precisa na reação que está acontecendo. Agora, a quarta reação. Consigo explicar por Arrhenius? Tem liberação de H+ ou de OH- e é em meio aquoso? Fernanda disse que acha que não, realmente. Não dá para explicar por Arrhenius. Não fala que é em meio aquoso e não fala em formação de H+ ou de OH- em solução, certo? Agora, dá para explicar segundo a teoria de Bronsted-Lowry, onde diz que tem que ter uma espécie que doa prótons e uma espécie que recebe prótons?
Sim, o que a gente observa é justamente isso, uma transferência de próton de uma espécie para outra. Então, aqui é segundo a teoria de Bronsted-Lowry. Ok? Agora, a gente tem que analisar aqui, ambas as espécies têm hidrogênio, certo? Então, seriam passíveis de doar H+, doar prótons. Agora tem que ver em relação aos produtos. É o produto que vai me dizer quem que recebeu e quem que doou. Então, vamos olhar para o HBr. O HBr, ele forma que espécie nos produtos? H2Br+. Então, se ele sai de HBr e forma H2Br+, ele recebeu ou ele doou H+? Ele recebe. Daqui para cá, ele recebeu H+. Tanto que ele ficou com uma carga positiva com hidrogênio a mais. Ok? Então, ele é o ácido ou ele é a base? Olhando aqui, ó, ele recebe. Ele é o aceptor. É a base, né? Então, ele vai receber próton. Ele é a base. O HNO3, ele vai formar o NO3-. Então, ele está doando o próton que ele tem, ok? Então, ele doa uma carga positiva, fica negativo sem o hidrogênio que ele doou. Portanto, ele é o ácido. Ok aqui? Para fixar cada uma das teorias, vocês vão ter que depois, eu não foquei tanto em a gente manter muito tempo em cima de cada teoria. O foco da disciplina é trabalhar com ácidos e bases de Lewis, os comportamentos, quem vão ser os ácidos, quem vão ser as bases, quem são os ácidos mais fortes, mais fracos, analisar os tipos de reações que acontecem entre os ácidos e bases de Lewis, que é diferente das reações que a gente vê para as reações de Arrhenius, por exemplo, tem características muito diferentes, tá? Então, depois, quando acabar a aula, eu mando os slides, tentem estudar bem a diferença das três teorias. Então, o que é um ácido segundo cada teoria? É porque é muita informação num momento só, Fernanda. É normal, tá? Então, por isso que eu digo, depois, com calma, vocês vão olhar ali os slides e tentar gravar cada uma das teorias. O que a gente pode observar bem? A de Arrhenius, ela explica muito pouco. Então, vamos analisar Bronsted-Lowry e Lewis. O ácido, segundo Bronsted-Lowry, doa parte positiva, ok? Então, significa que ele tem coisa positiva sobrando. Então, ele é deficiente de elétrons. Se ele tem carga positiva sobrando, ele é deficiente de elétrons. Então, ele recebe elétrons. Então, ela casa com a teoria de Lewis. Conseguem observar isso? Se ela tem excesso de carga positiva, deficiente de elétrons. Então, recebe elétrons. Quem doa H+, recebe elétrons. A base, aceptora de prótons. Então, para ela receber próton, ela precisa ter um excesso de carga negativa, ok? Ou seja, elétrons para serem doados, para serem compartilhados. Então, segundo a teoria de Lewis, doa elétrons. Então, as teorias elas não são desconectadas, ok? Porque se faz sentido por uma, tem que fazer sentido pela outra, se for considerado
ácido e base por ambas as teorias. Fez sentido essa conexão da de Bronsted-Lawrence com de Lewis para vocês? Então, beleza. Depois, só essa questão mesmo de lembrar, né? Quem é ácido e quem que é base, segundo as teorias. Agora a gente vai analisar as moléculas, essas espécies aqui, para a gente saber identificar, pensar no que elas seriam, se ácidos ou se bases, e se vocês caminhariam pelo caminho certo para chegar nessa conclusão, tá? Então, analisando a primeira molécula. Esse aqui é o fenol, tá? É um anel benzênico, 6 carbonos ligados, ligações duplas alternadas, o grupo OH na ponta. Vocês diriam que essa molécula é ácida ou é básica? É e não é. É uma espécie ácida. Essa aqui é uma espécie que, embora ela tenha um grupo OH, esse grupo OH não é liberado como se fosse na teoria de arrênios, por exemplo. Assim como a tendência não é esse parzinho de elétrons aqui atuar doando um parzinho de elétrons. Não é isso que acontece com essa molécula. Essa molécula aqui, eu posso representar ali o oxigênio, hidrogênio dessa maneira, e o resto do anel. Aqui dentro do anel a gente tem ressonância, né? Essa ligação aqui pode facilmente os elétrons passarem para o oxigênio e um parzinho de elétrons externo atacar esse hidrogênio, porque ele tem uma densidade de carga positiva, ok? Então, é o H+ que sai, exatamente. Então, tanto pela teoria de Lewis, quanto pela de Bronsted-Lawrence, isso aqui é uma espécie ácida. Ela doa um H+. Ela recebe elétrons no sentido de que um par de elétrons pode atacar esse hidrogênio e roubar esse hidrogênio da molécula, ok? Então, ele é uma espécie ácida. Todas as outras equivalentes a ela são espécies ácidas também. Então, aqui é um ácido e ácido também, ok? Sempre que eu tiver esse grupozinho OH ligado a um anel aromático, ele vai ser uma espécie ácida. O hidrogênio sai. Até porque a carga negativa que sobe depois nesse oxigênio é estabilizado pela ressonância com o anel. Isso é um ponto que vocês vão ver mais para frente lá em orgânica, tá? Essa questão da estabilização dessa carga. Agora, essa molécula aqui de baixo. Vocês imaginam ela como o quê? Lembrando que aqui não estão... como base. Eu tenho parzinhos de elétrons que podem ser doados para outros átomos, ok? Então, esses pares de elétrons fazem com que essa molécula atue como base. A gente vai trabalhar com mais espécies, mais reações, vai entender um pouquinho melhor também agora quando é que a gente tem principalmente ácidos, base é mais fácil de identificar. Então, a gente vai olhar quais são as situações que a gente pode ter ácidos. Então, aqui, para vocês se atentarem bem, a gente tem 4 situações onde a gente vai ter espécies ácidas. Segundo que teoria que eu estou trabalhando?
Lewis. Então, a gente está falando de espécies deficientes de elétrons. Espécies aceptoras de elétrons. Ok? Então, a gente vai ver quais são as situações onde a gente encontra espécies deficientes de elétrons. A primeira, octeto incompleto. Se eu tenho um octeto incompleto em algum átomo de uma molécula, esse átomo vai tender a receber par de elétrons para completar o octeto deles. Ok? Acho que essa é a situação mais tranquila de compreender. Isso é tranquilo para todo mundo? Então, principalmente aqui, a gente vai trabalhar com átomos de boro e berílio, ok? Berílio também faz ligação covalente. Então, ele também muitas vezes vai formar espécies com octeto incompleto, como é o exemplo do BeCl2, que é o berílio ligado com 2 cloros e tem apenas 4 elétrons. Ele consegue tranquilamente receber par de elétrons, ok? Então, essa é a situação mais clara, onde tu vai ter uma espécie atuando como aceptor de elétrons, ou seja, como uma espécie ácida. Então, um exemplo muito frequente quando a gente trabalha com as moléculas de boro é a reação com a base amônia, ok? Amônia, o nitrogênio tem um parzinho de elétrons que pode atacar esse boro. E aí a gente forma um composto que é os dois ligados, uma ligação entre boro e o nitrogênio. Ok até aqui? Estão quietos hoje, pessoal? Mas tá ficando claro ou tá com muitas dúvidas nessa partezinha que eu tô explicando agora? Tá. Então, primeira situação a gente já viu, octeto incompleto. Segunda situação, cátion metálico. Então, se eu tenho um metal com carga positiva, de que átomo vai doar? Sempre que eu fizer uma estrutura de Lewis e nessa estrutura de Lewis tiver a possibilidade de ter doação de par de elétrons, ou seja, ter parzinho isolado, ele potencialmente pode ser uma base, tá, Valesca? Tem parzinho isolado, potencialmente ele pode doar. Aí o que vai depender é da reação na qual ele está inserida. Aí a gente tem que analisar a reação para ver qual é o comportamento que ele de fato vai ter, dependendo de que espécie que ele reage, tá? Aí depois a gente tem que ver as reações. Porque o ácido ele vai ser um ácido se ele receber. A gente tudo analisa potenciais espécies que atuem como ácido. Então aqui a gente está vendo potenciais espécies para atuar como ácido, tá? Então octeto completo, incompleto, que é uma situação, cátion metálico, que é outra situação. Cátion metálico tem carga positiva, certo? Perdeu elétrons já em algum momento. Então, se eu pegar a espécie como
cálcio 2+, ferro 3+, cobre 2+, cobalto 3+, e por aí vai, né? Sódio mais. Todas essas espécies aqui são deficientes de elétrons. Então, todas elas podem atuar como ácido. Vão ser ácidos, dependendo da reação, dependendo como essa reação acontece, com quem está reagindo, ok? Outra situação, molécula ou íon com octeto completo, mas que a gente consegue rearranjar os elétrons para que haja recepção de par de elétrons. Vou colocar um exemplo. Molécula de CO2. Voltando ali. Em qual, Fernanda? Nesse slide aqui ou no próximo? Aqui eu poderia ter o cloro atuando como base, ok? Poderia, depende da reação que eu tiver. Mas aqui é mais fácil, eu tenho o berílio que recebe. Então, se eu tiver uma reação onde eu observo que o que aconteceu foi a doação de par do cloro, ela vai atuar como base. Mas se eu vejo que a reação que aconteceu foi a recepção de par de elétrons pelo berílio, aí ele vai ser o ácido. Por isso que eu digo que depende muito do contexto. A gente tem que analisar a reação como um todo para saber que produto que formou, para analisar quem ligou com quem que então doou elétrons naquela situação, quem que recebeu, né? A gente analisa as potencialidades e aí a gente vê no contexto. Então, determinar ácido e base vai ser no contexto que a gente está trabalhando, ok? É muito difícil sem uma reação a gente dizer. Porque tu tem toda a razão, Fernanda, quando tu fala aqui que o cloro, na verdade, ele poderia ser o quê? Base, porque ele tem parzinho de elétrons para doar, ok? Para doar, então ele doaria, ele poderia atuar como base. Ficou claro? Então, sempre a gente analisa o contexto. Por isso que eu trouxe uma reação aqui. Nessa reação, a gente olha pelo produto, que a gente formou uma ligação entre o nitrogênio e o boro. O boro era deficiente, ele não tinha como doar par de elétrons. Então, obrigatoriamente, foi o nitrogênio que, com seu parzinho de elétrons, atacou. E aí, a gente sabe que o boro vai ser o ácido e o nitrogênio a base. Ok? Vou botar uma reação aqui e a gente vai analisar ela. Se eu olhasse só a molécula de CO2, vocês me diriam que ela é o quê? Ácido ou base? Doa ou recebe? Pensaria que pode ser uma base, né? Tem par de elétrons aqui para doar. Por que não, né? Agora eu vou mostrar a reação. O produto. Essa aqui é a reação que está acontecendo. Olhando para o produto final, o que a gente observa? Que o oxigênio aqui está ligado no carbono, certo? Observam? Esse grupo OH aqui, então esse se liga no carbono. Tranquilo até aqui?
Então, beleza, a gente tem que só ver, então, como é que isso pode acontecer. Porque a gente já viu que no CO2, os pares de elétrons do oxigênio aqui não estão atuando como base, porque eu não estou tendo esses oxigênios ligados a... Quem se liga é esse oxigênio no carbono. Então, a gente vai analisar esses dois átomos. Quem tem par de elétrons para ser doado? O carbono ou o oxigênio do OH-? O oxigênio. Então, eu já sei que ele é a minha base. E ele é a minha base porque ele ataca quem? O carbono. Aqui, a gente tem dois átomos bastante eletronegativos, oxigênio. Então, eu tenho uma densidade negativa aqui, uma densidade negativa aqui. Consequentemente, esse carbono ele está levemente positivo, ok? Então, ele está levemente deficiente de elétrons. E por isso, esse parzinho ataca aqui. Então, ele se liga. A única coisa que muda é que essa ligação, que era dupla, passa a ser simples. Por quê? Se esse oxigênio aqui atacasse o carbono e formasse uma ligação aqui, qual é o total de ligação que eu tenho, de ligações que eu tenho com o carbono? Vou pegar a luzinha para ficar mais fácil de identificar o que eu quero mostrar. Esse parzinho aqui se liga com esse carbono, ok? O carbono recebe 2 elétrons, além dos 8 que ele já tinha. Ele ficaria com 10. O carbono pode ficar com 10 elétrons na camada de valência? Não. Por isso que um parzinho daqui vem para o oxigênio da ponta. Então, a dupla ligação que eu teria aqui, ela sai daqui e eu acrescento um parzinho no oxigênio. Ok? Então, nessa situação, esse aqui é o meu ácido, porque ele está recebendo par de elétrons, e essa espécie aqui é a minha base. Deu para ter uma ideia um pouco maior do contexto que tu tem que analisar com base no produto qual é a reação que está acontecendo? Pessoal? Não, eu fiz uma pergunta. Não sei se travou para vocês. Alguém tá me ouvindo? Eu continuo um pouco confuso, Fernanda. A gente sempre vai ter que analisar agora as ligações do produto ou dos produtos que a gente tem nos reagentes. E agora, quando a gente começa a estudar ácidos e bases, a gente sai da ideia de trabalhar só com os pares de elétrons das moléculas que a gente tem. A gente está trabalhando com reações. Então, a partir de agora, a gente vai ter que analisar e refletir sobre como é que se formam as ligações durante aquela reação. Então, aqui eu consigo analisar com base nos meus reagentes e no meu produto, através de que átomos aconteceu a formação de uma nova ligação, ok? Então, eu observei que no meu produto, deixa eu pegar uma outra cor de caneta. Isso aqui é a espécie que eu tinha no reagente aqui, certo? Eu observei que a partir do oxigênio, eu formei uma ligação com o carbono. Ok? Então, eu sei quais átomos se ligaram entre si, a partir do que eu estou vendo no produto. Até aí, ok?
Beleza. Então, agora eu sei que a ligação se deu entre este oxigênio e este carbono. Alguém está doando elétrons, alguém está recebendo esses elétrons. Aí eu analiso esses dois átomos nos reagentes. Quem tem elétrons para doar? Carbono ou oxigênio? O oxigênio. Então, é ele que está doando um parzinho de elétrons para formar a ligação. Se é ele que está doando, ele é a minha base. Ok? O carbono, que está recebendo esse par de elétrons, ele está recebendo porque, por alguma razão, ele tem uma densidade de carga positiva. Aqui a gente pode justificar pelo fato de ele estar ligado a dois oxigênios, que são eletronegativos. Então, por isso que ele recebe esse parzinho de elétrons. Portanto, se ele está recebendo um par de elétrons, ele é um ácido. Até aí tranquilo? Ficou um pouco mais claro, pelo menos para identificar quem que é ácido, quem que é base nessa situação? Ok. Aí o único detalhe que eu estava falando antes é a questão do rearranjo, que ele fala que tem que ter um rearranjo. Por quê? Esse carbono ele já está com o octeto completo, né? Então, na hora que aquele oxigênio... Opa, deixa eu pegar aqui a luzinha. Na hora que esse oxigênio se liga a ele com um parzinho de elétrons, ele passaria a ter 10 elétrons na camada de valência, né? Mas o carbono não pode, porque ele está no segundo período, então ele não pode expandir a camada de valência. Para isso, uma das duplas ligações vai se desfazer, ok? Para ele manter o octeto dele, e o parzinho da dupla vai para o oxigênio, que é o que a gente observa aqui, ó. Tá vendo? Não tem mais aquela dupla ligação no produto. Tá vendo? Só uma simples. Porque, senão, o carbono ficaria com 10 elétrons. E aí, esse parzinho sai daqui e fica como par isolado no oxigênio. Tanto que esse oxigênio tinha 2 pares, ele passa a ter 3 pares. Ok? Só tá ali no final explicando a questão do rearranjo. Por que que rearranja? Porque o carbono não pode expandir camada de valência. Melhorou? Então tá. Esse assunto é um assunto que a gente começa a tornar as coisas um pouco mais complicadinhas, né? Porque quando a gente tem que interpretar uma molécula, às vezes é complicado. Quando a gente tem que analisar o que está acontecendo com duas moléculas, ver para onde vai par de elétrons, de onde vem, aí as coisas começam a ficar um pouco mais complexas. Última situação. Uma molécula que tem a capacidade de expandir a camada de valência. Então, uma molécula que tem um octeto completo, mas que o átomo pode receber elétrons e expandir a camada de valência, ele pode receber par de elétrons adicional. Então, um exemplo, Si. Isso. Tentando desenhar esses caminhos, os mecanismos, facilita bastante. Depois a gente vai analisar os grupos da tabela periódica também, para compreender alguns comportamentos padrões. Mas daí é bastante informação, é mais fácil a gente ter uma análise do comportamento básico e aí analisar as reações individualmente, tá? Vamos botar aqui silício com 4 flúors. Silício está no grupo do carbono, mas ele está em que período? Opa, essa ligação ficou meio torta. Em que período que está o silício? Terceiro período. Pode expandir camada de valência?
Sim, porque ele tem os orbitais D vazios, né? Ok. Tenho as duas reações aqui. Duas reações não, né? A reação com os dois reagentes, e a gente vai analisar quem que é o ácido e quem que é a base nesses reagentes. Olhando que átomo do reagente se liga esse aqui, do SiF4, qual é o átomo que vai se ligar ao outro reagente, analisando o produto final? É o flúor que se liga? Eu estou formando ligação do flúor com flúor? No SF4, nessa molécula aqui, quem que é o átomo que vai se ligar com o flúor daqui? Silício, né? Então, é o silício daqui que se liga com o flúor. Então, por isso que o silício forma duas ligações a mais e sai do SiF4 para SiF6 como produto. Ok, então a gente já sabe que átomos que se ligam entre si. Agora a gente tem que analisar entre o silício da molécula SiF4 e o flúor, no caso o fluoreto, quem que tem potencial para doar par de elétrons? Entre esses dois. Flúor, o flúor, né? Ele já tem carga negativa, ele tem pares de elétrons isolados, então é ele que tem potencial para atacar o silício. O silício, por sua vez, ele está com o octeto completo, que é o caso que ele diz aqui. Ele tem o octeto completo, mas ele é capaz de expandir a camada de valência. Então, ele pode receber tranquilamente elétrons a mais. Por isso, ele tem espaço para receber, ele atua como o quê? Ácido ou base? Como ácido. Então, recebeu elétrons, ácido. Então, essa molécula é o ácido, porque é o silício que está sendo atacado, recebendo elétrons. E o fluoreto F-, ele é o que então? A base. Tranquilo aqui? Então tá, então só recapitulando as 4 situações principais onde eu tenho espécies ácidas. Primeira, octeto incompleto, porque eu tenho um átomo com menos que 8 elétrons na camada de valência e ele tranquilamente pode receber elétrons. Cátions metálicos, porque tem carga positiva, então tem deficiência de elétrons. No geral, os metais, eles atuam como um ácido, ok? Isso é o mais frequente de acontecer quando a gente trabalha com metais. Não é 100% das vezes, mas 99% um metal atua como ácido. Moléculas ou íons com octeto completo que podem se rearranjar. Então, eu posso ter o rearranjo das ligações químicas para ele receber o ataque de um parzinho de elétrons. Para eu poder ter rearranjo, obrigatoriamente eu tenho que ter ligações duplas que podem se reorganizar, tá? Por ligação simples é bastante complicado. A não ser quando eu tenho o hidrogênio ligado a alguém sendo atacado. É a única situação. E, por fim, átomos que possam expandir a camada de valência, ok? Então, um octeto completo, mas eles são passíveis de expandir a camada de valência, então eles podem receber mais elétrons.
Aí, tem alguns exercícios para fazer. Eu vou fazer aqui como exemplo, tá? A gente vai analisar essa primeira parte aqui. E aí a gente vai pensar o que está acontecendo. Aqui eu tenho alumínio ligado a 3 bromos. No meu produto, eu tenho alumínio ligado a 4 bromos. Quem é o átomo dessa primeira molécula envolvido na reação? O alumínio ou o bromo? É o bromo daqui que vai se ligar com esse bromo? Alumínio, certo? Então eu vejo que o meu produto, o alumínio está ligado com 4 bromos e aqui ele está só com 3. Então quem vai reagir é o alumínio dessa molécula. Ele é que reage com esse bromo, ok? Comparando isso, alumínio da primeira molécula que reage com o bromo da segunda espécie. Sobre o conhecimento que vocês têm do alumínio e do bromo, quem que vai atuar como ácido, quem que vai atuar como base? Alumínio ácido, de fato, o alumínio é um metal, ligado ali com bromo, ele vai ter uma densidade de carga positiva bastante grande, então ele é o ácido, ok? Então o AlBr3 é ácido. E o bromo, Br-, ele tem parzinhos de elétrons disponível. Se ele tem parzinhos de elétrons disponível, ele atua como base, atacando o alumínio. Então, base. Fechou. Agora analisar a reação que tem aqui. Posso ir só através da teoria de Lewis? Na B? A Valesca botou ali que o alumínio atua como base? Não, o alumínio ele atua como ácido, ele recebe elétrons. Ah, tá, não. Nessa hora a gente esquece os NOx, a gente pensa em quem está sofrendo ataque ou não, né? Quando a gente trabalha com NOx, variação de NOx, a gente trabalha com as reações de oxirredução, que são um outro tipo de reação. Aqui na B, a gente poderia trabalhar com Bronsted-Lawrence para definir, ok? Mas o enunciado ele pede por Lewis, então a gente vai analisar por Lewis. Vou desenhar as moléculas para a gente poder analisar. Cl mais então, eu estou analisando os reagentes, as duas moléculas que eles colocam ali. Como produto, vai formar CH3, C, N, H, tudo isso com carga positiva.
Aqui é uma ligação tripla, tá? Mais ClO eu desenhei aqui para a gente poder analisar o que está acontecendo, quem está atacando quem, baseado nos reagentes e nos produtos. Só para a gente fugir da ideia de Bronsted-Lowry, tá? Então, aqui eu tenho a molécula do ácido perclórico e aqui eu tenho acetonitrilo, ok? Olha a molécula formada pela acetonitrila. Com quem que a molécula de acetonitrila se liga? Que átomo se liga a que átomo? Me digam os dois átomos envolvidos nessa reação química, analisando as estruturas dos reagentes e dos produtos. Só quais são os dois átomos? Nitrogênio e hidrogênio. Todo mundo identifica isso? Eu vejo aqui que é o nitrogênio, que antes estava sozinho, que passa a estar ligado com esse hidrogênio, ok? Então, a gente sabe que são esses dois átomos que vão se ligar. Agora, quem que pode atuar como base entre os dois, o nitrogênio ou o hidrogênio? Quem que tem par de elétrons disponível? O nitrogênio. Então, ele é a minha base. Ele é que vai atacar esse hidrogênio. Se ele ataca o hidrogênio e forma uma ligação, com quantos elétrons o hidrogênio ficaria? Não, na hora que ataca, antes de quebrar essa ligação. Com essa ligação formada, ele ficaria com esses dois aqui, mais os dois da ligação, né? 4. O hidrogênio pode ficar com 4 elétrons na camada de valência? Não, pode ficar só com 2. Por isso que esse parzinho dessa ligação vem para o oxigênio. Ok? Por isso que a gente vê que depois o oxigênio tem 3 pares aqui nos produtos. 1, 2, 3. Ele tinha 2 aqui. E ele recebe mais o parzinho que formava a ligação com o hidrogênio. E aí o hidrogênio fica ligado com o nitrogênio e o oxigênio fica com os 3 pares de elétrons isolados. Ok aqui? Então, a gente pode identificar, né? A gente está olhando as duas moléculas. Qual molécula que está atuando como base? Acetonitrila ou o ácido perclórico? Acetonitrila, CH3CN é a base, porque está doando o parzinho de elétrons. Então, essa é a minha base. E, consequentemente, o ácido perclórico é o meu ácido. O nome até já diz, mas a gente pode se enganar pelo nome. Ficou claro como identificar? Então, nessa hora, lembrem da importância da estrutura de Lewis. A gente vai usar ela muito e sempre, ok? Então, tem que saber como construir uma estrutura de Lewis para poder analisar o que está acontecendo entre reagentes e produtos, que ligações estão sendo quebradas, que ligações são formadas. E de onde sai o elétron, para onde ele vai. Lembra que eu falei ali na B que o nome já é ácido perclórico e ali a gente bota que é como ácido,
Mas eu falei que isso pode ser uma pegadinha. Eu vou voltar a uma questão que a gente já trabalhou para falar justamente sobre isso. Aqui. HBr, que nome que eu dou para essa espécie? Como é que é o nome dessa molécula que vocês conhecem? Alguém lembra do nome dela? É o ácido bromídrico. E a gente vê que o nome dela é ácido bromídrico. Aqui a gente tem o ácido nítrico, mas só tem espaço para um ácido nessa reação. Então, o ácido bromídrico, embora ele receba esse nome, ele está atuando como base, ok? Então, só se atentem que às vezes o nome que a gente está habituado a usar não vai necessariamente indicar o papel daquela espécie na reação, tá? Então, é o seguinte, já são 10h17. A gente trabalhou essas duas ali, A e a E. O que que vocês vão fazer? Vão fazer as demais, tá? Então, é para vocês darem uma analisada, pegarem essas 4 situações que a gente viu em relação aos ácidos, analisar o que está acontecendo nas reações químicas e identificar quem que é ácido, quem que é base para as reações seguintes que estão ali nos dois slides, ok? Na próxima aula, a gente inicia trabalhando em cima dessas reações. Eu vou mandar o gabarito e aí depois a gente discute de qualquer forma cada uma delas na próxima aula, ok? Porque vocês vão precisar de um tempo para digerir o que a gente viu hoje, olhar com mais calma agora, final de semana, em casa, para a gente voltar a trabalhar na semana que vem, ok? Então tá certo. Então a gente se vê na semana que vem. Amanhã eu mando a atividade. Se tiverem dúvidas da interpretação, podem daí mandar mensagem, tá?